117º dia. Juízes 16. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá, viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então, eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer. Então, nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois, se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou-o para o alto do monte que está em frente à cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então, os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte. E como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então, Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí, os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim, eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então, Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foi usada, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí, Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga, como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei qualquer um de vocês. Então, Dalila fez o que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então, eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí,
Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom, assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos de nós. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força, só mais esta vez. Deixa que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Juízes 17. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então, ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheado a prata. Por isso, eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então, ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e a folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar. E viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu
Lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então, o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim, Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Salmos 34. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: Eu sempre darei graças a Deus o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Salmos 35. De Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento, quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois, sem motivo nenhum, armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então, eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz, porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor.
Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livras os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou por um irmão. Eu andava curvado, de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. Ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva a minha vida desses leões. Então, eu te agradarei em público. Eu te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo, felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos. Pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tens visto isso. Então, não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo. Por isso, declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixe que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixes que eles digam: nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Salmos 36. De Davi, servo do Senhor, ao regente do coro. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixem que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar.